Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Há uma alegria no meu coração, porque eu vejo esta casa hoje recebendo, após pandemia, talvez o maior público. Esse é o recomeço de um grande avivamento, de um grande mover de Deus na vida desta mocidade, na vida desta igreja, por que não dizer na minha própria vida? A igreja do Senhor, ela vai viver um grande avivamento nesses últimos anos, que precede de hoje, porque a profecia que Deus usou Joel para ver e revelar, e que já começou em Atos 2, e a continuidade dela é quando a tribulação ela começa a se manifestar, a igreja dará a resposta, porque o dono da igreja é Yeshua HaMashiach, o Senhor da igreja, Ele está aqui, e nós sentimos a sua presença nesta noite. E eu quero crer que esta noite é uma noite de milagre, porque em momento que adorávamos, sentíamos o mover, a presença augusta do Deus Jeová em nosso meio. Então louvado seja o nome do bendito Deus. E eu quero convidar a igreja a reagir e tomar posse, se apropriar do grande recomeço que Deus já começou a fazer na sua vida, na minha vida, na vida desta mocidade, na vida desta igreja. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar um amigo meu, e hoje ele não veio sozinho. Ele é pastor de mocidade, eu creio, ainda o é, e a mocidade o acompanha para dar testemunho de quanto Deus está fazendo ali em Nordeste, Amaralina, na Igreja Batista Ágape. Professor desta casa, porque a professora nos ajuda no marketing do Betel brasileiro, é um amigo. E nós temos hoje a alegria de receber nesta casa como orador. E eu tenho certeza, meu amado pastor e amigo, que através da sua instrumentalidade, o Senhor trará mais alegria ainda a esta casa, trará renovo a esta casa, e o nome do Senhor nosso Deus continuará sendo glorificado. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós vamos orar ao Senhor. Em meio a essa oração, há um pedido aqui de um tio que diz: pastor, quando o senhor começar, ore, porque ele está em um hospital, e eu creio na oração dos santos. Eu não quero somente orar por ele, eu quero orar por todos que estão hospitalizados, e eu quero crer que nesta hora muitos haverá de sair da UTI. Ei, quantos querem? Quantos querem? Ei, é a igreja do Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, aqui está a tua igreja alegre, feliz. Aqui está o teu ungido, que concorda com a igreja de Deus. Amém, igreja? E a Bíblia diz que tudo quanto pedires, concordando na terra, o Senhor atende a oração daqueles que o fazem. Então nós cremos que agora não só o sobrinho do irmão Roque, mas muitas pessoas estão sendo acudidas ali nos hospitais, nas UTIs. Muitas pessoas que os médicos já deram as costas, quando eles voltar
para o turno de amanhã, esperando o amor, ele encontrará vida nessas pessoas. Porque Deus é aquele que opera milagre, sinais e maravilha. E avivamento é quando os sinais acompanham aqueles que oram, aqueles que clamam, aqueles que buscam o Senhor. Nós queremos que os sinais de lá do começo se manifestem hoje e agora. Não é porque nós estamos orando, mas é porque o Senhor é bom, aleluia. É porque o Senhor é o grande Jeová Rafa. É porque o Senhor é aquele que pode e tem o poder de curar todas as pessoas. No nosso meio também há familiares doentes, há muitas pessoas depressivas, e nós cancelamos agora toda a depressão e ministramos a alegria do Espírito Santo para encontrar lugar na vida de cada familiar nosso, e que o nome de Jesus seja engrandecido através do seu testemunho. Agora, Senhor nosso Deus, aqui está o teu servo, pastor Rogério, oh aleluia. Aqui está o teu filho. Eu sei que a tua palavra já está no seu coração. Reparte com todos nós nesta noite. É o que nós te pedimos, certo que já recebemos, em nome do Senhor. Pastor Rogério com a palavra. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco, amém? Vocês, meus irmãos que estão nos assistindo em casa, eu quero que nesse momento você possa estar compartilhando esta live e nos ajude a semear palavras que geram vida e que nos fazem pensar. Meus irmãos, antes disso eu quero agradecer aqui à igreja pela confiança, ao meu amigo, meu pastor, conselheiro, pastor Pereira, pela confiança, missionária Flávia. Agora eu não vi aqui a missionária Alessandra, está aqui conosco, aqui presente, pastor? Mas eu me sinto muito feliz. Eu digo que aqui é a minha segunda casa. Aqui nós temos oportunidade de trabalhar com os irmãos no nosso seminário teológico Betel Brasileiro, formando aqui líderes por excelência, formando aqui pastores, missionários, missionárias, porque de Betel Brasileiro, Batista Fonte da Vida, é a casa de profetas, é onde nós formamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo para impactar, começando em Boa Vista de São Caetano, começando em Salvador e indo até os quatro cantos do mundo, porque há poder no nome de Jesus. Sim, meus irmãos, estamos vivendo um recomeço. Nesse processo de um pouco mais de 1 ano e meio de pandemia, alguns se desmotivaram, alguns irmãos se esfriaram na fé, alguns se afastaram da presença, alguns sofrem até hoje a dor do luto, a dor da perda, mas a palavra de Deus para nós é momento de recomeçar, momento de voltar para a casa do Pai, você que está longe. É momento de restabelecer diretrizes. É momento de você reassumir a sua posição de filho. É momento de você, minha irmã, reassumir o seu ministério. Sempre há momento para recomeçar. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Quero pedir ao nosso irmão Felipe, se os irmãos não se importarem, nosso irmão Felipe vai estar me acompanhando aqui no teclado. Vamos estar ministrando com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É um texto muito conhecido por nós.
faz parte de uma série de discursos de Jesus acerca de um bem precioso que foi perdido, mas que depois de achado houve festa, houve regozijo, houve alegria, porque Deus sempre festeja, Deus sempre se alegra quando aquilo que tem valor é resgatado, é achado. Deixa eu já antecipar algo aqui antes da leitura. Você tem valor para Deus. Diga comigo assim: eu tenho valor para Deus. Lucas capítulo 15 diz assim, a partir do verso 11: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: meu pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de forma irresponsável. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, refletiu: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, veste-lhe e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, e trazei o bezerro gordo, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: o seu irmão voltou, e o teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele ficou indignado e não queria entrar na casa. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, mataste-lhe o bezerro gordo. E ele respondeu: filho, tu sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas pertencem a ti. Mas era justo nos alegrar e nos regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi
achado. Você diz amém? Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, pregamos esse texto, ou até mesmo cantamos canções que falam dessa história, muitos de nós atribuímos essa mensagem ao contexto evangelístico. Não, meus irmãos, Jesus estava aqui fazendo uma série de sermões, falando para aqueles que são da casa. Essa mensagem não é para aqueles que estão fora da fonte da vida. Eu vim ministrar hoje para aqueles que pertencem a esta casa, que é chamada de casa de oração. E Jesus, ele começou falando de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e perdeu uma delas, e precisou procurar de forma diligente, precisou vasculhar a casa e encontrar a sua dracma perdida. E ao achar a sua dracma perdida, ela convidou as amigas e fez uma festa, porque aquilo que tinha se perdido foi achado. Mas eu acredito que ainda as pessoas não entenderam a mensagem, não tinham entendido onde Jesus queria chegar com esse sermão. E ele propôs a segunda mensagem. Um pastor tinha 100 ovelhas, e uma das ovelhas se perdeu. Ele deixou as 99 no pasto e foi em busca da ovelha perdida. Ao encontrá-la, houve bastante alegria. Ele convidou os seus amigos, montou um banquete e houve festejo naquela casa, porque o que tinha se perdido foi achado. Mas ainda as pessoas não entenderam a mensagem. Muitos têm dificuldade de entender a mensagem de Deus, porque é preciso ter ouvidos abertos para entender o que o Espírito Santo diz às igrejas. E aqueles que chamam esse terceiro ponto de parábola do filho pródigo, é porque não entendeu a mensagem. Em nenhum momento Jesus, que está pregando aqui esse discurso, fala ou cita o termo pródigo. Jesus não adjetivou esse jovem como pródigo. O pai não chamou o seu filho de pródigo, porque quem rotula as pessoas somos nós. Quem coloca um carimbo para dizer o que o outro é, são pessoas que muitas vezes não entendem o amor de Deus. Para o pai, ele estava sendo o filho perdido. Como para o pastor, aquela ovelha estava perdida. Como para a mulher, a sua moeda estava perdida. O que Jesus estava falando aqui com esses 3 sermões é: não importa onde você está, mas eu quero te resgatar. E quando te encontrar, eu vou me alegrar, porque é dia e noite de recomeço, fonte da vida. O nosso valor, Satanás não vai tirar. Nós fomos comprados por bom preço. O sangue de Jesus nos comprou. Aleluia. E agora esse filho, ele toma uma decisão equivocada. Sim, ele errou. Ele se precipitou. Ele busca do pai a parte na sua herança e vai conhecer novas terras, vai conhecer novos ambientes, vai conhecer novos lugares. Igreja, o problema não foi o filho ter saído da casa do pai. Há momento que ele teria que sair da casa do pai. Chegaria o momento que ele constituiria uma família. Chegaria o momento que este filho organizaria a sua vida, receberia a bênção do seu pai para organizar os seus projetos, e iria com a bênção da sua família
O problema não foi ele ter saído, foi como saiu, e por isso ele se perdeu lá. Eu quero chamar a sua atenção aqui, meu irmão, minha irmã, vocês que estão me ouvindo na galeria, vocês que estão em casa. Quais têm sido as suas escolhas? Como você tem se comportado durante este período de pandemia? Com a sua casa, com a sua igreja, com o seu ministério, com o seu pastor. Há muitos que se comportam como o filho que se perdeu. Estavam até dentro da casa, no meio da família de fé, mas não conseguem entender, não conseguem abraçar a visão. Por isso são pessoas frágeis, são pessoas que se decepcionam com algo e saem falando mal de ministério, saem pressionando pastor, saem cobrando da própria família que te acolheu, que te alimentou, que te discipulou, que te ajudou em momento de dificuldade. Isso é um sinal de que é preciso se atentar para os seus próximos passos, para não se perder. Ele achou que tinha dignidade de reivindicar algo. Deixa eu dizer algo para você aqui, você que tem o Espírito de Deus vai receber a mensagem de coração aberto. Você hoje só tem dignidade porque Jesus te justificou. Você hoje só está na condição de filho amado porque Jesus te escolheu. Mas não saia da sua posição, meu irmão, minha irmã. Não saia da sua posição. Deus está te dando uma oportunidade de refletir sobre os passos e sobre as promessas que Ele tem para você, filho de Deus, filha de Deus. O filho, ele sai da casa do pai. Eu imagino as noites sem dormir daquele pai preocupado. Será que o meu filho já jantou? Será que ele está bem? Onde ele está morando? Não me dá notícia. Onde ele está reclinando a cabeça? Ele não fala nada. Não vem me visitar. Mas o filho estava aproveitando os seus projetos pessoais. Eu imagino ele conhecendo uma cidade, turistando numa cidade, conhecendo novos amigos, bancando um, bancando o outro. Enquanto isso estava acontecendo, as pessoas estavam com ele. Todos queriam estar com aquele jovem de uma nobre família. E por isso muitos se iludem. Enquanto você tem algo a oferecer, essas pessoas vão te procurar. Essas pessoas vão tentar cativar o seu coração. Essas pessoas vão te levar para ambientes e você vai dizer: eu nunca fui tratado dessa forma. Passe pelo o teste do tempo para você ver, meu irmão, minha irmã. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, homens e mulheres de ministério. Quantos têm um ministério aqui nessa igreja? Levante a mão. Irmãos e irmãs de ministério. Mas que bênção é você. Venha para cá. Nós queremos te valorizar mais. Nós queremos fazer você crescer mais. E se você não estiver firme, você vai se achar a vítima. Você vai se achar o merecedor. E vai chegar para a sua família espiritual e vai dizer:
eu quero sair, eu quero respirar novos ares, mas Deus está me usando aqui para te dizer: não é o momento de você sair. Deus tem um projeto de honra para você nesta casa, meu irmão, minha irmã. Vocês, meu irmão, estou falando especificamente para vocês de ministério. Deus está preparando um momento de honra para vocês nesta casa, porque nós vamos recomeçar. Essa igreja vai ser impactada, essa igreja vai impactar, e vamos trazer um grande avivamento na fonte da vida, começando por você, na galeria, começando por vocês. Tudo isso para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não saia da sua posição, você tem herança guardada. Espere o momento certo de chegar à sua herança. Não antecipe nada, irmão. Não antecipe nada, eu insisto. Pelo amor de Deus, você em casa, você aí, pelo amor de Deus, não antecipe nada. Não antecipe a sua herança. Deus está te preparando. Deus está te preparando. Versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou seja, com a ração que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Já estamos vendo aqui, começando a degradação moral deste filho que saiu de forma precipitada da casa. Ao utilizar essa figura do porco, Jesus estava trazendo a lição aqui para os seus ouvintes. O porco para o judeu, está lá em Deuteronômio e Levítico, era um animal considerado impuro. O judeu não podia criar porcos, se alimentar de porcos. Você nunca vai ver na história de um hebreu criação de porco. Eles têm a cultura de criar cabras, bodes, ovelhas, bois, gados, do miúdo ao graúdo, mas porco jamais. Esse rapaz está agora quebrado. Os seus amigos o abandonaram. Ele está agora passando fome, passando necessidade, passando dificuldade. E o pior, igreja, esse filho está buscando uma nova oportunidade para recomeçar. Mas ele está aqui buscando uma oportunidade ainda no lugar errado. Porque a pessoa, quando perde a visão, a pessoa, quando está equivocada nas suas diretrizes e no seu caminhar, não consegue acertar o passo rumo a um recomeço voltado para Jesus, voltado para Deus. Ele foi buscar emprego com algo abominável na sua cultura, em criação de porcos. E por isso que muitos se perdem, têm a dificuldade de recomeçar, têm a dificuldade de se reestruturar emocionalmente, espiritualmente, porque o diabo desmoraliza, porque o diabo envergonha, porque o diabo quer colocar a pessoa num patamar, não no zero, mas abaixo de zero. E ele não achava nada, mas precisava comer, precisava se alimentar. E agora ele vê os porcos comendo aquela lavagem. Que absurdo, irmãos, que absurdo. A fome bateu, mas não tinha como se sustentar. Ele gastou tudo. Ninguém te dava uma nova chance, uma nova oportunidade. E ele desejou se alimentar com a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Porque para aquelas pessoas, irmãos, você não tem valor, porque quem te valoriza é Jesus.
Quem olha para você, não vê nada em troca, para receber em troca, e mesmo assim te ama, é Jesus. Quem olha para você e vê um homem e uma mulher cheio de erros, cheio de pecados, e mesmo assim te ama com amor incondicional, é Jesus. Quem olha para você e sabe que você tem muitas coisas a melhorar, e mesmo assim te dá uma nova chance, é Jesus. Mas o mundo valoriza mais os porcos do que você. Para o mundo, os porcos têm mais valor do que o filho que saiu. E é ali que ele caiu na real. Foi ali que ele refletiu. Foi ali que ele percebeu que na sua casa ele era acolhido, que na sua casa ele era valorizado, que na sua casa ele tinha um pai que o ama, que na sua casa ele tinha uma posição de nobre, que na sua casa a comida era de fartura. Estou falando dos empregados. Só os empregados, para que vocês tenham uma ideia, se alimentavam e muito bem na casa desse jovem. E ele reflete sobre isso e pensa: na casa do meu pai tem comida em fartura, e eu aqui passando necessidade. E é preciso refletir. Muitas pessoas se perdem por se envolverem com coisas que são abomináveis a Deus. Muitas pessoas se perdem no caminho a se envolverem com situações, com coisas e com pessoas que estão longe do processo e do projeto. Com quem você tem se envolvido, irmãos? Meu irmão, minha irmã, quais são as suas relações? Estão te aproximando ou estão te afastando do altar? Estão elevando o seu ministério ou estão destruindo o seu ministério? Estão edificando a sua família ou estão destruindo a sua família? O Espírito Santo de Deus nos impulsiona a dizer, nos impulsiona, igreja do Senhor, desperta, desperta, filho, e volta para a sua posição. Ei, meu irmão, minha irmã, não abandone a sua família, não abandone a sua casa, assuma a sua posição de liderança na sua família, pelo amor de Deus. Você que recebe essa palavra, diga amém. Eu recebo, Senhor. Deus está curando pessoas aqui nessa noite. Deus está trabalhando no coração de irmãos e irmãs aqui nessa noite. É momento de recomeço. É momento de voltar à nossa posição. O seu lugar está aqui reservado. Você pode estar fisicamente, mas Deus quer que você esteja integralmente. Que o seu coração esteja nesse lugar. Que o sangue que corre na sua veia esteja nesse lugar. Que o seu empenho, as suas energias sejam canalizadas neste lugar. Aqui é a sua casa. Aqui é a sua morada. E quando isso, meus irmãos, acontece, quando eu entendo, você entende o seu lugar, você entende a sua posição, aí coisas grandes começam a acontecer. Nós começamos a contagiar, nós começamos a atrair e não a repelir. O nosso ministério tem um crescimento extraordinário. Nós começamos a gerar novas pessoas. O Espírito Santo de Deus sorri, começa a bailar no meio da igreja e situações lindas acontecem, começando a queimar o nosso coração com a chama do Espírito de Cristo que está aqui pairando sobre nós. Esse é o desejo do Senhor para a sua igreja. Aleluia.
17 diz assim: e caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi para ele: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Diga comigo assim: levantando-se foi para seu pai. Você que esteve um pouco distante, você que esteve um pouco frio nas suas convicções, no seu empenho ministerial, pode até ter ensaiado um discurso, porque o filho perdido está se comportando como muitos de vocês têm se comportado. A relação com Deus se baseia no débito. Eu estou devendo, estou em dívida. Será que você aceita? Talvez por isso essa fuga, porque muitas coisas passam na mente, mas vão me julgar. Outras vezes o pensamento: não vão mais me aceitar. O pastor vai me entender? Será que estão falando de mim? Será que outra pessoa já tomou o meu lugar? Ao entrar pela portaria da minha casa, será que os meus irmãos me cumprimentarão com a paz? O que será que estão falando de mim? Começa pensamentos neuróticos, paranoicos, e isso vai se afastando mais. Alguns tomam uma atitude a dar de congregação de igreja, porque é o pensamento de que naquele lugar, na sua casa, na sua família, você não será aceita, você não será aceito. E ele, com esse discurso, ele vai preparado para receber o contra-ataque do seu pai, a fúria do seu pai, por tudo que ele fez pela desonra. Mas ele estava prestes a ser surpreendido. Versículo 19, ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Eu imagino ele dizendo: pronto, já ensaiei, já decorei o discurso, agora eu vou lá falar isso para meu pai. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o pai o avistou, e se moveu de íntima compaixão por ele, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, veste-lhe e ponte um anel na mão e sandálias nos pés. Ele vem, irmão, cheio de desculpa. Ele vem com a cabeça baixa, querendo falar aquele discursinho bobo para o pai, e o pai está querendo dizer: cala a boca, rapaz, não me interessa nada disso, você continua sendo o meu filho. Ei, empregados, traz a sandália para ele, traz a capa para ele. É o meu filho. Você não deixou de ser filho do pai, irmão. Ei, você não deixou de ser filho. O pai não quer esse papinho furado, não. O pai, ele está com saudade do obreiro fervoroso, do ministro avivado, do irmão que tem a disponibilidade de servir na casa. Oh, meu Deus. Meu filho, para com esse discurso. Eu estava com saudade. Não quero te ver maltrapilho, não.
vista essa roupa. Você continua sendo um nobre. Você continua sendo o meu filho. Use as sandálias, porque só quem anda descalço, filho, são os escravos. E você não é escravo, você é meu filho. Meu gerente, vem correndo e traga o anel da família. É a melhor parte, meu irmão. Traga o anel da família, porque quem vir o meu anel no seu dedo vai saber que você pertence ainda a esta família. Você não foi deserdado não, você foi perdoado sim, você foi acolhido sim. Esse anel de selar, carimba com meu selo, porque você continua tendo a minha confiança, porque você estava perdido e foi achado. Eu te amo, diz o Senhor para você, meu irmão, minha irmã. Você é amado por Deus, meu irmão. Você é amado por Deus, minha irmã. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não coloca uma condição para te amar. Ele te ama. O amor de Deus é invariável, não sofre variação. O amor de Deus não aumenta nem diminui. O amor de Deus é incomparável. E o amor de Deus é inexplicável. Basta se jogar aos pés do amado. Basta se lançar aos braços do Pai que te ama. E o Filho está experimentando isso. A restauração, a comunhão. Porque quando você pensa, para pensar somente nos seus atos, nos seus feitos, como vocês estão refletindo aí, é aquele conflito do quem eu sou e como estou. Deus olha para como você está e te cobra, porque Deus sabe quem você é. Para Deus o verbo ser e o verbo estar tem uma grande significância e um grande significado. Quem sou é a minha identidade. Como eu estou é o que talvez você se tornou. Mas hoje é a noite da restauração. Hoje é a noite do reencontro. Hoje é a noite do reavivamento. Hoje é a noite do recomeço. Estamos recomeçando. E Satanás já perdeu. Satanás já perdeu. Porque aquele que estava perdido foi achado. Eu e você estamos motivados na casa do Pai, meu irmão, minha irmã. Aleluia. E versículo de número 22. Mas o Pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, veste-lhe e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Tragam o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Eita! E agora começa a alegria. Quando o perdido é achado. Não sei o que te levou, meu irmão, a perder as suas convicções, a sua motivação inicial, mas Deus está te fazendo recordar dos seus momentos de grande intimidade com o seu pai e com os seus irmãos, o seu prazer de servir, o seu prazer de cooperar, a sua motivação nos ensaios. Lembram como você era como um menino desfrutando de um grande amor, de não queria sair da casa do pai. Muitos até te criticavam, mas você só anda na igreja, só anda na casa.
de Deus, e era o que você mais gostava de fazer. Você gostava de evangelizar, de cooperar, era sempre solícito e disposto. E Deus está dizendo: eu estou com saudade de você. Você me fazia sorrir, você me fazia sorrir, você me fazia ter noites de alegria e regozijo aqui em cima com os anjos. E Deus está dizendo: porque eu sei quem você é. Você que está me assistindo, Deus sabe quem você é. Não o que você foi, o que você será. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Aponte para o seu irmão e diga assim: Deus sabe quem você é. Aí na galeria, lembre para ele aí: Deus sabe quem você é. Ei, músicos do Senhor, Deus sabe quem vocês são. Deus sabe quem vocês são. Deus te conhece. Mas pastor, hoje eu estou em uma condição, eu estou abatido, eu estou deprimido, eu estou vivendo um luto, e por isso estou desanimado com as coisas de Deus. Eu não disse nem nada para o meu pastor, mas eu me sinto traído, abandonado por Deus que não me acolheu, do Deus que não curou, do Deus que não me livrou da dor do luto e da perda. Deus está dizendo: eu sei como você está, mas também sei quem você é. Por isso que estou te restaurando com a palavra viva, com a palavra rema, com a palavra que tem o poder de transformar vidas e pessoas. Restauração, recomeço. E vamos recomeçar completamente restaurado. Vamos recomeçar completamente moldados pelo Senhor e pela sua palavra. Aleluia. Mas antes de finalizar, eu quero, na última parte desse sermão, falar de forma enfática, mas com todo respeito, sobre essa pessoa que a gente fala pouco, a gente prega pouco sobre ele, mas que Jesus, ele fez esses 3 sermões: da mulher que perde a dracma, do pastor que perde a ovelha, do pai que perde um filho, para chegar a justamente esse, que é o filho mais velho, é aquele que está em casa, é aquele que se baseia, não como o filho mais novo, que também estava errado, se baseando com o amor de Deus no débito. Eu estou em dívida, mas ele se baseia no crédito. 25, versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, estava trabalhando, ele é atuante na obra. É aquele obreiro que está à disposição, é aquele obreiro que está fazendo algo para o pastor ver, está esperando uma promoção. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que estava acontecendo lá na casa. E o servo respondeu: o seu irmão voltou, e teu pai matou o bezerro gordo, ou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Dá uma pausa aqui. É preciso falar sobre o filho mais velho. O filho mais velho aqui, esse substantivo, ou esse substantivo aqui, retrata o filho mais experiente. É a melhor tradução. O que deveria ter a maturidade de sustentar o pai. Porém, ele estava agindo com mágoa e com rancor. Porque o filho volta para casa, o seu irmão, e o seu pai pegou o bezerro que estava sendo guardado. Permita-me trazer para o contexto ocidental e brasileiro. Quem sabe para o final do ano,
ou para quando esse próprio filho, quem sabe, fosse casar, ou para uma grande festa da família, talvez o próprio filho investia bastante naquele bezerro, era o melhor que tinha na fazenda. E quando viu as danças, a festa, a música, a alegria do pai, ele se enfureceu tanto, não quis nem entrar. Porque muitos também são assim na casa de Deus. Talvez você esteja vivendo como um filho mais velho, até trabalha, é atuante, e quem sabe pensa: até quando vão me notar? Até quando eu não subirei num posto, num grau? Será que será esse ano que eu vou ser consagrado pelo pastor Pereira? Será que é nesse ano que eu vou assumir uma liderança no coral da igreja? Será que é nesse ano que eu vou assumir uma posição? Porque o meu irmão que está ali na frente é muito menor do que eu, e às vezes é até mais valorizado. Já é o inimigo colocando coisa aí na sua mente, meu irmão. E Deus está falando com pessoas aqui, e essa pessoa é você. É assim então, meu Deus. Então não vou me envolver mais, não vou fazer mais nada. Essa é a recompensa que eu recebo. Se baseia no crédito, mas Deus está dizendo: nada que você faça é por crédito. Você não tem crédito. Tudo que recebemos é por graça, por misericórdia e por amor de Deus. Continua na sua posição, meu irmão, minha irmã. O seu momento vai chegar. O filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança, pela lei mosaica. Tudo que era do pai pertencia a ele. O pai diz isso para ele: eu te amo e te respeito, filho. Eu sei sim que você é coluna dessa casa, que você é importante nessa igreja, nesse ministério. Mas o seu irmão estava perdido e foi achado. O seu irmão estava morto e reviveu. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Eu imagino o pai dizendo para ele: você não vê as noites perdidas que eu e sua mãe tínhamos? Não sabíamos se seu irmão estava vivo. Eu não conseguia mais me concentrar no trabalho, e talvez por isso você se sobrecarregou trabalhando até no meu lugar. Eu não tinha mais cabeça, só pensava nesse menino que chegou aí. Você não estava aqui no momento, mas ele chegou. E eu imagino o pai conversando e trocando as resenhas. Ele veio maltrapilho, veio cabelo enorme, roupas rasgadas. Ele veio muito magro, porque ele passou muita fome. E é nesse momento de recomeço que nós precisamos parar para acertar a reconciliação, igreja. Quantos aqui querem um recomeço? Mas para recomeçar e receber o avivamento que estamos esperando há um bom tempo, é preciso parar para ajustar as coisas neste lugar, na nossa casa, na nossa vida espiritual. Você que é o irmão mais novo, que se perdeu e voltou, você vai precisar reconquistar a confiança, sim. Tem que ter essa responsabilidade. Aqueles mais velhos, os mais veteranos, vão precisar também dar um voto de confiança para aqueles que querem reiniciar, que querem recomeçar. Não apontem, não afastem, mas abracem, acolham, recebam. E Deus nos colocará num patamar maior de espiritualidade, de dimensão espiritual. Eu já vejo aqui esta casa após a pandemia repleta de pessoas. Essa igreja é enorme, mas já vai ficar pequena, meus irmãos, porque Deus está trazendo aqui um projeto novo. A igreja pós-pandemia será uma igreja como
nunca vista antes aqui nesse bairro. Vamos mudar, vamos impactar, vamos incendiar essas pessoas com o nosso entusiasmo, com a nossa fé, com a nossa devoção a Deus, o amor que cativa e que mexe as pessoas. E você vai ser participante desse processo. Você já é participante desse projeto de Deus. É o projeto do recomeço. É o projeto que Deus tem para a sua família de fé. Versículo de número 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E a reconciliação estava sendo ali restabelecida. A reconciliação na família, a reconciliação na casa. Agora o filho perdido já foi achado, está em casa, está sendo lapidado e restaurado, acolhido pelo pai. O filho mais velho está sendo também trabalhado, no sentido de acolher, de cuidar, de perdoar. E aquela casa vai sendo restabelecida, vai sendo reestruturada. E quais serão os frutos disso? Será paz. Aquela casa terá amor. Aquela casa terá entusiasmo. Terá outra vez alegria. Terá outra vez unção de Deus. Terá outra vez a motivação em continuar. Os dois irmãos reconciliados e os dois irmãos amados pelo Pai, filhos amados pelo Pai, porque para Deus não há diferença. O mais novo e o mais velho, ambos são amados pelo Pai. E são esses dois que vão levar o legado desse Pai que ama. Você é útil sim na obra de Deus, minha irmã. Você é útil sim na obra de Deus, meu irmão. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Aleluia. Você que veio aqui nessa noite com esse pensamento de que talvez fosse o último dia seu aqui neste lugar. Você que veio com o pensamento de participar deste culto e depois conversar com a sua liderança para entregar o seu projeto. Deus está dizendo: não é isso que vai acontecer. Eu estou te restaurando, porque você vai recomeçar mais avivado do que nunca, mais motivado do que nunca, porque o seu lugar, meu irmão, é esse aqui. O seu lugar é esse aqui. Coloque a sua mão no coração e ore comigo. Senhor, eu te apresento agora esse irmão, essa irmã. Eu te apresento, Senhor, esse ministro na casa de Deus.
Eu te apresento esse levita, esta levita. Eu te apresento essa irmã que aqui chegou, meu Deus. Essa irmã que nesse momento derrama até lágrimas, mas não é mais de tristeza, mas de quebrantamento, porque o Senhor fez coisas grandes aqui neste coração, fazendo ele lembrar da sua posição, fazendo ela lembrar, Senhor, que é amada, que é acolhida e que é querida pelo Pai. Senhor, restaura agora aí, meu Deus, esse coração. Tira dele, tira dela toda mágoa. Tira dela agora, Senhor, toda ferida. Tira agora tudo, meu Deus, que o inimigo plantou. Tudo aqui não pertence a ti, retira agora. Receba agora aí, minha irmã, restauração. Ei, meu irmão, restauração ministerial aqui. Estou falando para você, minha irmã. Deus está restaurando o seu ministério. Deus está restaurando o seu casamento. Mas pastor, eu já estou com a carta de divórcio sobre a mesa. Deus está restaurando a sua família. Receba a restauração de Deus. Receba a restauração do seu ministério. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Deus está te motivando. Você que está desanimada, você que está desanimado, Deus está te dando agora aqui um novo ministério. Deus está te dando entusiasmo. Deus está te dando alegria. Meu Deus, toma esses jovens nas tuas mãos. Toma essa juventude nas tuas mãos. Toma o meu irmão, minha irmã, Senhor. Meu Pai, abençoa o ministério Fonte da Vida. Eu apresento o nosso líder espiritual, o pastor Pereira, Senhor. Meu Deus, motiva este teu filho, que nesse processo pós-pandemia, Senhor, o pastor Pereira, meu Deus, esteja com novas visões, novo direcionamento. Aviva, meu Deus, o coração desse homem que dedicou boa parte do seu tempo a esta obra. É o fundador desta casa. Renova ele, Senhor. Dai saúde ao pastor Pereira, meu Deus, diante dos meus irmãos e desta igreja, o qual ele foi estabelecido como líder. Eu estou ministrando sobre a vida dele agora o renovo. Eu estou ministrando sobre a vida dele agora saúde emocional, saúde espiritual. Meu Deus, eu te apresento aqui esses músicos. Eu te apresento aqui esta casa, Senhor. Meu Deus, abençoa esse irmão, essa irmã. Sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam abençoados agora na sua saúde emocional aí. Isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando. Jesus está te curando emocionalmente. Jesus está curando a sua alma. Diáconos da casa de Deus, obreiros da casa do Senhor, sejam restaurados. Você, meu irmão, aí na portaria, seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Pai, por revelar essas coisas aos teus pequeninos. Graças te damos, porque ouvimos a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. E eu sinto aqui, meu Deus, a tua presença nesse lugar. Desde o início desse culto, eu senti o teu agir, o Senhor trabalhando, porque esta casa, meu Deus, é uma casa de homens e mulheres que te amam. Esta casa é uma casa onde o seu nome é valorizado. Este lugar, meu Deus, é o lugar onde eles se reúnem e para te glorificar. O Senhor é muito respeitado aqui neste lugar. Meu Deus, esta casa tem um líder, tem um pastor que te leva muito a sério, meu Deus. Tem um pastor que te ama muito, te ama de coração, meu Deus. É uma igreja fervorosa no amor e na devoção e no cuidado. E por isso eu te peço, não permita que nenhuma dessas ovelhas se percam. Meu Deus, aquele que está desmotivado porque passou pelo luto, passou pela perda, enfrentou a adversidade, enfrentou a doença. Alguns estão com familiares internados, outros estão, meu Deus, desempregados, outros estão desmotivados porque a crise financeira bateu na porta. Meu Pai, pelo amor que o Senhor tem ao seu Filho Jesus Cristo, eu te peço, eu intercedo por essa irmã, eu intercedo por esse irmão. Abre uma porta de emprego para ele, Senhor. Aquele que está com um pequeno negócio, eu te peço, meu Deus, não deixa o seu filho quebrar. Ei, meu irmão, minha irmã, pequeno, médio, comerciante, você não vai quebrar não. Deus está abençoando o seu negócio. Deus está te tomando pela mão e te fortalecendo. Se anima, não desista não. É momento de recomeçar. Pastor, eu desci um pouco no meu patamar financeiro, mas Deus está dizendo, o recomeço será integral, será na esfera espiritual para essa igreja, será na esfera econômica para essa igreja, será um recomeço com saúde emocional também.
Deus está abençoando essa igreja de uma forma muito especial, porque Ele te ama, meu irmão, Ele te ama, minha irmã. Receba essa bênção em nome do Senhor Jesus. Pastor, muito obrigado pela confiança e que Deus abençoe a cada dia. Aleluia! Eu disse aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há uma alegria grande, mas muito grande, no meu coração, ao ponto de Deus fazer o meu coração queimar. E eu gostaria, pastor, de lhe pedir, ou se não mesmo fazê-lo, nesta casa, pessoa que um dia andou com Deus e hoje não está andando mais. E se você orou com o pastor Rogério, vem cá, pastor. E se você foi ministrado nesta noite, e você entende que hoje Deus, aleluia, está de braços abertos para te acolher, e você quer que os céus se manifestem em festa, dá um passo, vem aqui, eu quero lhe abraçar, e eu quero orar por você nesta noite. Deus está aqui. Eu sei que há pessoas aqui. Eu sei que há muito mais pessoas aqui. Deus está com braços abertos. Esse foi restaurado duas vezes. Curado pelo Senhor. Mas Deus tem mais pessoas aqui que o Espírito Santo está fazendo queimar o seu coração. E eu gostaria nesta noite de orar pela sua vida. Eu ia pedir para o senhor mesmo fazer o apelo, porque eu mesmo queria estar aqui. Não sei se o senhor sabia. O meu recomeço foi na semana passada, porque o desejo do meu coração era entregar o ministério. Mas na semana passada Deus mandou tomar lugar do meu assento, vestir uma roupa e continuar a jornada. E eu creio que ainda tem uma caminhada boa. E eu estou aqui para me refazer diante de Deus. Mas há muitas pessoas aqui que precisam refazer-se diante de Deus. Mas vamos orar. Eu não quero constrangi-los, porque a obra é feita do Espírito Santo, e Deus de uma forma extraordinária ministrou ao coração desta igreja nesta noite. Deus, aqui está o teu ungido. Deus, aqui está o teu servo Gilcimar, a tua serva Adriele. Mas aqui está todos nós. Amém, igreja? Porque a palavra ministrada nesta noite alcançou a todos nós. Eu quero dizer, pastor Rogério, você foi profeta de Deus na minha vida. E se você também recebe esta palavra, você vai dizer comigo também, pastor Rogério, o senhor foi profeta de Deus na minha vida. Eu quero ouvir a igreja dizer:
Pastor Rogério, o Senhor foi profeta de Deus na minha vida. E hoje é dia do meu recomeço. Deus, toma a mocidade desta igreja em tuas mãos. Eu sei que muitos de nós, eu não vou dormir nesta noite e colocar a cabeça no meu travesseiro antes de refletir de tudo quanto eu ouvir do Senhor nesta noite. E eu quero pedir ao Senhor que faça ferver no coração de cada membro, cada congregado, cada ministro, cada ministra, na sua vida, você que está em casa, a nos ouvir e continuar nos ouvindo. Que a boa mão de Deus esteja sobre nós e sobre a sua vida, meu amado pastor e amigo. Estenda a mão para cá, igreja, é profético isso. Todos aqueles que nos abençoam por Deus é abençoado. E na autoridade que tem a igreja do Senhor como ministro de Deus, eu quero pedir ao Senhor que continue te usando, te dando sabedoria, iluminação e inspiração, e unção dobrada do Espírito Santo, e renovo do Espírito Santo, para que você possa continuar sendo boca de Deus na vida de tantos quantos precisa ouvir do Senhor. Deus faz isso com o pastor Rogério, abençoando, galardoando e dando a unção, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quantos podem aplaudir o Senhor? Aplauda Ele! A Ele é honra, a Ele é glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração, porque dele e para Ele são todas as coisas, e glória seja dada a Ele eternamente, e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, e que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós, igreja do Senhor, aqui, a igreja do Senhor que está em casa ouvindo, a igreja do Senhor que está espalhada nos quatro cantos da terra, e a igreja do Senhor aqui diz amém e graças a Deus. Continue aplaudindo, continue bendizendo, dê glória, renda glória, receba o avivamento de Deus. Eu profetizo uma semana de paz a vocês que nos alegraram acompanhando o seu pastor. Eu ministro bênção de Deus, bênção de Deus, bênção de Deus, bênção de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Podeis assentar, que o Senhor continue a nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço na igreja em meu nome, e um abraço especial no pastor Giovanni Rocha.